Levítico 20, versículo 11. E o homem que deitar com a mulher do pai dele, ele expôs a nudez do pai dele. Com certeza vão ter fim os dois, o sangue deles, neles. E por quê, né? Porque no começo do bom livro, nós vimos que, a partir do momento que o homem recebe uma mulher, os dois se tornam uma carne. Então, por questão dos dois serem um, deitar com a mulher do pai dele é deitar com o pai dele. 12. E o homem que deitar com a nora dele, com certeza vão ter fim os dois. Eles fizeram mistura. O sangue deles, neles. Essa palavra nora, ela também é usada para noiva. O hebraico faz isso e o grego do Novo Testamento faz isso e a Septuaginta faz isso também. Mas aqui, literalmente, a palavra seria no sentido de completadora, né? Que é quem, talvez seja no sentido de ter uma certa forma que completa a união ali, não sei. Mas colocar completador aqui ia ficar muito estranho, ia ficar muito vago. Então, essa é uma palavra que muito provavelmente, numa futura edição, ela vai estar com capricho maior. Mas, por exemplo, eu não posso colocar noiva aqui, porque o homem que deitar com a noiva dele, você deita com a sua noiva, né? Depois do casamento e tudo, né? Então, ficaria estranho. Então aqui eu simplesmente coloquei nora. Então essa é uma palavra que, por enquanto, eu ainda estou intercalando entre os dois significados. Porque no português nós não temos uma palavra que une a questão de nora e a questão de noiva. Então, quando ela aparecer, eu explico isso e vamos ver. 13. E o homem que deitar com macho, deitares de mulher, os dois fizeram incompatibilidade. Com certeza vão ter fim. O sangue deles, neles. Esse aqui é um daqueles versículos polêmicos, tá? Mas é aquilo. Nas traduções tradicionais, aqui vocês vão ter palavras como abominação. E não é assim, a palavra aqui, a melhor palavra é incompatibilidade. É dessa forma que essa palavra, o proto-hebraico, o proto-sinaítico dela transparece e a palavra mais fiel diante disso. Então, primeiro que é a palavra mais coerente diante do vocabulário. Em segundo, ao colocar abominação aqui, você espanta as pessoas do bom livro por uma questão de uma palavra que de fato não tem o melhor encaixe ali. E de fato é incompatibilidade, porque é, uma coisa, né, por motivos óbvios, eu não vou entrar a fundo nisso. E é aquilo que eu falo, a maior incompatibilidade que uma pessoa faz é tentar preencher o coração com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. A maior compatibilidade que nós temos é colocar Deus, o Salvador, no coração, tá? Então, assim, quem aponta para qualquer pessoa, isso, aquilo ali, primeiro que a palavra aqui é incompatibilidade, e segundo que a maior incompatibilidade e a pior incompatibilidade que o mundo faz é tentar preencher o coração com dinheiro ou abundância de qualquer outra coisa que não seja da inspiração pura do Espírito Santo. Então, eu acho um absurdo eles colocarem essas coisas que eles colocam nesse versículo, abominação. Vamos ver as cacas que eles colocam lá. Repugnante, abominação. Geralmente é abominação, tá? Eu acho que até na King James tá abominação, tá? Abomination, que é abominação em inglês. Tá? Mas é a palavra incompatibilidade. 14. E o homem que pegar uma mulher e a mãe dela, isso é perversão. No fogo eles vão queimar ele e elas, para não haver perversão no meio de vocês. 15. E o homem que puser o deitar dele a um animal de carga, com certeza vai ter fim. E vocês vão matar o animal de carga. Agora aqui, tem tudo isso tem uma aplicação, tá?
mas eu não sinto que eu devo revelar essa aplicação, porque seria muito tirado de contexto. Essa palavra animal de carga, ela é a palavra que a maioria dos livros traduz como besta, tá? Assim, nas traduções tradicionais, aqui vocês não vão ter besta, mas quando você vai no Novo Testamento e você pega onde você vê a palavra besta, ela se liga a essa aqui no Antigo Testamento. Ou não? Ah, não, eu acho que ela se liga à vida. Eu acho que eu fiz essa relação mais atualmente de que, na verdade, ela se liga àquela palavra vida no sentido mais geral. Então, desculpa, eu errei aqui, mas é um assunto que eu preciso entrar, porque a palavra besta, ela foi levada para uma religiosidade que não a pertence, tá? Então esse é um assunto que eu tenho que ter mais cedo ou mais tarde aqui. Eu acho que eu já tive antes, mas eu preciso ir a fundo de novo. Cada pouco eu preciso revisitar esses temas de novo, porque não é sempre, não é todo mundo que assiste desde o começo. Talvez alguém venha aqui só para pegar o conteúdo deste capítulo. Aqui, ó, isso aqui é pesado, tá? 16. E a mulher que se aproximar de qualquer animal de carga para ficar de quatro para ele, você vai matar a mulher e o animal de carga. Com certeza vão ter fim, o sangue deles neles. Tá. Aqui é literalmente, tá? A raiz dessa palavra aqui é de fato o número 4, tá? Então, assim, é pesado. O vocabulário é pesado, mas é literal, tá? Tem certas coisas que eu não posso, tem certas revelações que eu não posso comentar, porque seria muito tirado de o contexto, que eu tenho medo de falar. Não porque alguém vai me perseguir, mas vão tirar de contexto. Vai se perder o foco. Talvez um dia eu consiga expor isso de uma forma mais tranquila. 17. E o homem que pegar a irmã dele, filha do pai dele ou filha da mãe dele, e ver a nudez dela, e ela ver a nudez dele, isso é comprometimento. E eles vão ser decepados aos olhos dos filhos do povo deles. Ele expôs a nudez da irmã dele. Ele vai levar a infração dele. Nudez também tem o que dá-se a entender que nudez também, por exemplo, quando nós vamos lá no começo, entre Adão e Eva, quando eles erraram, eles se sentiram nus. Então o que dá-se a entender é que a nudez, ela tem essa ligação com o ato falho ou o erro da pessoa. Então expor a nudez é um duplo sentido de também expor o erro da pessoa, né? Você tem que expor os seus próprios erros, você tem que reconhecer os seus próprios erros e não apontar o erro do próximo. Então, esse expor a nudez, o que dá-se a entender pela aplicação de como funciona Adão e Eva, né, e eles viram que estavam nus, tem um encaixe, aparenta ter um encaixe desse tipo. É como eu vejo. 18. E o homem que deitar com mulher esgotada e expor a nudez dela, ele descobriu a fonte dela, e ela expôs a fonte dos sangues dela. E os dois vão ser decepados do meio do povo deles. A palavra decepado, eu tenho que falar isso pelo menos uma vez por capítulo, porque ela não é mais uma palavra comum. Quando eu era mais jovem, ela era uma palavra mais comum. Assim, quando eu era jovem, 30 anos atrás, né? Ela era uma palavra mais comum. Hoje não é mais, mas tem essa palavra dá-se a entender que é no sentido de corte, mas é muito mais do que um simples corte. Porque a palavra corte, ela é usada de uma forma mais simples, por exemplo, quando eles cortam a obstrução do órgão genital do homem para fazer a circuncisão. Lá usa-se a palavra corte. E esse é um corte muito mais intenso, tá? Então, por isso, decepado, para fazer diferença entre um simples corte e um corte total. Também esse 18 ele tem uma aplicação muito além da aplicação que eu não sei como que eu posso revelar isso adiante sem que fique muito pesado. No sentido do. Eu sinto que tem certas coisas que se eu falar, vão falar assim, poxa, mas você está viajando demais nessa ideia.
Então, quem sabe um dia. E a nudez da irmã da sua mãe e da irmã do seu pai você não vai expor, pois ele expôs a continuação dele. Eles vão levar a infração deles. 20. E o homem que deitar com a tia querida dele, ele expôs a nudez do tio querido dele. Eles vão levar o erro deles. Eles vão ser anulados, sem filhos. Tia querida, na verdade, é a mesma palavra. A mesma palavra usada para tia é a mesma palavra usada para querida. E tio e querido também. O nome Davi, que falam que significa amado, na verdade significa querido. Essa é a mesma palavra quando você vai em canções de Salomão, que fica o tempo todo, minha amada isso, minha amada aquilo, minha amada isso, minha amada aquilo. Na verdade, é a palavra querido, tá? E isso é interessante porque nós tendemos a chamar pessoas mais velhas, que nós gostamos muito, e são queridas ou queridos, de tio e tia. Então eu achei muito interessante, porque isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos, né? E, e geralmente essas coisas elas são perdidas ao decorrer dos séculos e milênios. Mas é interessante como o português preservou essa raiz de uma pessoa querida, ou querido ser tio. Eu acho, isso acontece no português, né? E acontece no inglês também, mas é que às vezes a pessoa herda o mérito de uncle, né? Mas não é com a mesma facilidade que acontece no português. Que você pega carinho por alguém mais velho e você chama de tio ou de tia, né? Ou, por exemplo, os alunos que chamam a professora, que eles gostam muito, né? De tio e tia, né? Ou pessoas do dia a dia, assim. Então, eu acho muito interessante como isso foi preservado no português. Pelo menos no português do brasileiro. De Portugal, eu não sei. 21. E o homem que pegar a mulher do irmão dele, isso é afastamento. Ele expôs a nudez do irmão dele. Eles vão ser anulados, sem filhos. Aqui, ó, essas palavras, né? Afastamento, está tudo da forma mais literal possível, tá? Né? Infração, esgotada, tá? E, às vezes fica parecendo, né? É, que é semelhante, mas são palavras que, ao decorrer da Bíblia, elas são usadas de forma diferente. E eu sei que isso faz parecer óbvio. Poxa, você podia ter facilitado um pouco isso, mas eu gosto de preservar o vocabulário, porque diante disso você faz outros encaixes, especialmente para as pessoas que eu recomendo, né? Não apenas leia a Bíblia, copie ela à mão. A experiência de copiar a Bíblia à mão é uma experiência sobrenatural. Eu comecei isso aqui porque eu falei assim, pô, eu vi aqui, cada pastor falava uma coisa, eu falei assim, é impossível que esses dois estão certos. Né? E um dia eu decidi simplesmente copiar a Bíblia de ponta a ponta, né? Eu tenho uma caixa que tá atrás de mim aqui, né? Não dá para ver por conta do cancelamento do fundo aí, mas deve pesar uns 20 quilos de sulfite que eu copiei uma Bíblia, né? Traduzindo do inglês para o português. E teve muita coisa que eu saquei fazendo isso. Teve muitos daqueles momentos, sabe, que você é preenchido pela inspiração pura, Espírito Santo, que às vezes é um versículo que nem fazia sentido. Poxa, por que justo nisso aqui? Você estava copiando o nome e vinha a coisa. Então, copie a Bíblia à mão. É uma experiência sobrenatural. 21. E o homem que pegar a mulher do irmão dele, isso é afastamento. Ele expôs a nudez do irmão dele. Eles vão ser anulados sem filhos. Aí aqui, ó. E vocês vão prestar atenção a todas as minhas regras e a todos os meus critérios. E vão fazer eles. Nas traduções tradicionais aqui, você vai ter o sentido absurdo de guardar a todas as minhas regras e fazer. Mas o que seria esse guardar? Na verdade, esse guardar é prestar atenção. Por quê? Porque essas coisas que eu falo para vocês, repare, quando você presta atenção, ele tem o sentido literal da aplicação dessas direções, mas também tem o sentido ilustrativo, de parábola, que é o que vem por trás do que vem por trás. Então, prestar atenção, porque isso tem uns encaixes que você começa a identificar o Salvador no seu dia a dia de uma forma muito mais íntima. Né? Porque guardar as regras e fazer elas
é a mesma coisa. E o pior, né? Você coloca guardar as pessoas. Ah, tá, guardar as regras. Onde que estão as regras? Na Bíblia. Vou comprar uma Bíblia e colocar no armário. Não, é prestar atenção. É até pior você guardar e só deixar no armário, porque significa que todo dia você está dando as costas para aquilo sem abrir. Então, não. Copie a Bíblia. Aqui, ó. E vocês vão prestar atenção a todas as minhas regras e a todos os meus critérios e vão fazer eles. Agora, olha a aplicação, além da aplicação do que eu falo de prestar atenção. Para que a terra não vomite vocês, para onde eu trago vocês para permanecer nela. Qual é a verdadeira terra que nós permanecemos no fim dos tempos? É o novo corpo que ele nos dá, porque nós somos feitos de terra. E se você não presta atenção às regras e faz elas, você é vomitado dessa terra, você não herda esse corpo. Então, olha lá, prestar atenção. Porque se você não presta atenção, se eu não tivesse prestado atenção nesse versículo, do que está por trás, do que está por trás, na ilustração, no formato de parábola deste versículo, eu não teria este conhecimento. Eu tenho isto porque eu prestei atenção e não guardei no armário. 23. E vocês não vão caminhar nas regras da etnia que eu envio da face de vocês, porque eles fizeram todas estas, então eu recuei deles. Esse recuei, ele vai estar bastante diferente, enfadado, repugnância, tá? O que acontece é que ele se retirou. Então, o que dá-se a entender é que quando você... Isso é uma experiência que eu mesmo tenho. Das vezes que eu erro na minha vida, eu sinto... Erro diante do ponto de vista dele. Eu sinto que ele meio que recua de mim. Eu tenho mais dificuldade de sentir a presença da inspiração pura, né? Então, isso é importante lembrar que você tem que caminhar nas regras dele e não nas regras dos outros. E você tem que prestar atenção nelas. E eu disse a vocês: vocês vão tomar posse do solo deles, e eu vou pôr ele a vocês para tomar posse dele. Terra fluindo leite e mel. Eu sou salvação, o salvador de vocês, que tenho apartado vocês das etnias. E aqui, ó, a tradução do nome Adão é solo. Então vocês vão tomar posse do solo deles, tem um encaixe perfeito que você toma posse do, né? E aqui, ó, terra fluindo leite e mel. O que quer dizer com isso? Quando nós vamos no Novo Testamento, nós vemos o que é leite, que a pessoa que passa a conhecer o salvação, que é a minha tradução do nome de Jesus, e também de Jeová, que no Antigo Testamento está como Senhor em maiúsculo, ela começa pelo leite. Por exemplo, muitas das coisas que eu falo aqui, para quem está no começo, serve como se fosse leite, porque você vai estar assistindo isso ou copiando a Bíblia e você vai sentir de uma forma bastante da inspiração pura. E o mel, depois, né, de você fazer o leite, o mel seria a parte mais doce disso tudo. Então, depois de leite, ao meu ver, é a carne e o mel. Então, a terra fluindo leite e mel é você quando você está na presença da inspiração pura. Quando a inspiração pura está com você naquele momento, você está fluindo leite e mel e você é feito de terra. Então, isso é a ilustração disso que ocorre que eu estou revelando aqui. Aqui, ó, eu sou salvação, né? E Salvador é a minha tradução para a palavra Deus, que eu não vou entrar muito a fundo, porque eu fiz isso de forma bastante significante no episódio 1. Meia hora falando sobre isso. Porque é um tema polêmico você substituir a palavra Deus na Bíblia. Mas lá está explicadinho, bem feitinho, com etnias. Etnias é, nas traduções tradicionais, a palavra nações, se eu não me engano. Vou até confirmar aqui se aqui está dessa forma também. Ah, povos maus, povos. Mas eles usam como nações. Povos. Tem outra palavra que é usada para povos. Tem a palavra povos e tem a palavra nações. Só que, nas traduções tradicionais, eles não têm essa sutileza de usar para tudo uma coisa só. Então, tem lugar que eles pegam a palavra que eu uso para povos e colocam nações.
É, mas especialmente essa. Essa aqui, que no grego está como etnos, que inclusive parece a palavra etnias, muitas vezes eles traduzem como nações e outras povos. Só que nessa época, isso aqui não eram nações, porque né, eram simplesmente etnias diferentes, grupos diferentes. Então não teria encaixe. Mas é de fato a palavra etnias. Então, por isso que eu acho que eles não colocaram nações para essa aqui. Mais para frente, provavelmente, eles usam nações. O Novo Testamento, quando se refere a essa palavra, usa etnias. Até que quando você vai mais lá para frente no Novo Testamento, você vê, né? Reinado vai se levantar contra reinado e nações contra nações. Mas reinado e nação é basicamente a mesma coisa. Só que a palavra nação no Novo Testamento não é nação, é etnos, que é etnias. E nós temos isso hoje em dia, que tem uma rivalidade muito maior do que tinha há 20 anos entre, entre uma etnia e outra. E ela é inclusive fomentada essa briga. 25. Então vocês vão apartar entre o animal de carga limpo e o sujo, e entre o voador sujo e o limpo. E vocês não vão fazer os seres de vocês nojentos com o animal de carga, e com o voador, e com tudo que rasteja no solo, que eu apartei para vocês como sujos. Lembrando que né, essa não é a palavra incompatibilidade que eu falei da questão de macho com macho. Essa é realmente a palavra nojento, tá? Lá é incompatibilidade e nojento é usado para se deitar com animais de carga. Vou até ver como é que aqui. Aqui é usado, eles usam como imundos, e lá eles usam como abominação. Lá é incompatibilidade e aqui é nojento. O fazer essas coisas com animal de carga. E esse ser nojento, se eu não me engano, é quando você toca no animal morto, tá? O nome para quem tem aquelas relações com animais era outro, se eu não me engano. Vamos até aqui. Aqui não especifica qual deles que é. Mas mais à tarde já aconteceu isso de especificar. Bom, mas enfim. E com tudo que rasteja no solo, que eu apartei para vocês como sujos, porque determinou animais sujos e animais limpos. Lembrando que não é puros ou sujos, porque a palavra puro era usada para aquela palavra que é usada como santo, que é kadesh. Né? Puro e limpo e sujo são coisas diferentes. As traduções tradicionais, eles usam puro e impuro, ou coisa assim, mas não é encaixe diante do discurso e do vocabulário bíblico. Então, chamar esses animais de impuros não é correto, porque é a palavra sujo e limpo. Tá? Então, chamar de puro e impuro, você entra em divergência com o Novo Testamento e com o restante do Antigo Testamento, que chama o lugar principal de o puro dos puros. Então, esse é o vocabulário nas traduções tradicionais, entre limpo, puro, sujo e impuro, é uma bagunça absurda, tá? Não teve diligência de vocabulário quando fizeram isso. 26. Então vocês vão ficar puros para mim, porque eu, salvação, sou puro. Então tenho apartado vocês das etnias para serem para mim. E o homem ou a mulher, quando neles houver vaso oco ou sabedor, com certeza vão ter fim. Com pedra eles vão apedrejar eles, o sangue deles neles. Agora, isso aqui também é interessante. Porque está literal. Como assim o homem ou a mulher vai ter neles um vaso oco ou sabedor? O que dá a se entender por esse vocabulário, que isso aqui está literal. Eu refleti a gramática disso aqui muito, tá? Tem coisas assim que fala assim, meu, mas isso não está em caixa. E eu começo a discutir com a inteligência artificial, não, a possibilidade disso, e talvez é isso e aquilo. E eu fiquei um tempão nisso aqui. Então o que dá a entender é que vaso oco e sabedor talvez são inspirações ruins, que é o que as traduções tradicionais ou a nossa cultura chama de espíritos maus. Então, né? Então o que acontece? As pessoas buscam os vasos ocos ou os sabedores para alguma questão, mas o que dá a se entender é que esses são pessoas que entram nos outros de forma
inspirada, que espíritos recebidos por essas pessoas. Agora, isso é a minha opinião diante da gramática que é usada aqui. Ela não é usada dessa forma em outros lugares. Então, o que dá-se a entender é que, né, onde nas traduções tradicionais, né, vamos aqui no 27, adivinhos e feitiçaria. Esse vaso oco eles usam para adivinhos e sabedor usam feitiçaria. Então o que dá-se a entender é que, na minha opinião, é que isso aqui são inspirações ruins, espíritos maus, dos quais são recebidos por pessoas. E existem religiões que fazem isso, tá?